Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Sou o professor Wagner, do Física Agora Vai, um canal no YouTube que prepara você para as melhores provas da sua vida. E também sou professor do Centro Educacional Letras e Exatas, onde a gente atua presencialmente na formação e preparação de estudantes para o dia a dia, certo? A gente tem discutido, gente, eu quero trazer para você essa discussão aqui hoje, que está começando o BNCC. E quando a gente pega a base nacional de currículo comum para todas as escolas, para todas as regiões, para todo mundo, a gente precisa pensar no seguinte: como preparar esse estudante, como formar melhor esse estudante. A ideia é que a gente consiga aí um modelo que prepare cada vez melhor os nossos estudantes, que preparem eles para a vida, né? Mas para conseguir atingir esse objetivo, a gente vai ter que trabalhar com uma nova forma de ensinar e uma nova forma de aprender. Por isso, no BNCC, está vindo dentre todas as competências relacionadas aos conteúdos, também está vindo as competências socioemocionais do aluno. Ou seja, conhecer esse aluno, conhecer as habilidades, as competências que ele já possui socioemocionalmente e saber desenvolver essas competências, certo? Mas como ensinar ou como avaliar competências socioemocionais? A gente precisa começar a se desenvolver e a se preparar dentro de um sistema que a gente chama de análise comportamental. Ou seja, conhecer a fundo o nosso estudante. Mas antes de conhecer a fundo o nosso estudante, aquele que a gente vai ensinar, seria muito importante que a gente conhecesse a fundo nós mesmos. Saber como que a gente aprende, como que a gente se dispõe dentro de um trabalho em equipe, como que a gente interage com o meio, como que esse meio interfere na nossa vivência. Para isso, a gente tem, e eu quero apresentar para vocês uma ferramenta da Profiler, da Solids, ok? E eu quero trabalhar com você a ideia da utilização dessa ferramenta. Eu tenho formação em coach, tá? Pela Line Coach. E dentro da Line Coach eu também tenho a formação de analista comportamental. E com essas formações, eu consigo ajudar você, caro estudante, você, professor e profissional da educação, a desenvolver melhor as competências de ensino, principalmente aquelas relacionadas às competências socioemocionais. Como que seria se você conhecesse como que o seu aluno aprende, como que ele se comporta com o grupo, como que ele se relaciona com o meio, quais são as vantagens de aprendizagem que ele tem, quais são os medos que ele tem, quais são as vias que a gente precisa evitar para a gente não oprimir muito esse aluno. Ou seja, é importante a gente conhecer tudo isso. Se a gente conhecer todas essas ferramentas, a gente consegue trabalhar de certo diretamente com esse aluno, certo? E aí o ensino se torna um ensino personalizado, individualizado e com uma maior resposta, né, de aprendizagem, já que você está trabalhando diretamente na preparação desse estudante. Então, eu tenho uma apresentação aqui para vocês, essa apresentação é da Solids, tá? Onde ela fala sobre análise comportamental no estudante. E a gente vai trabalhar exatamente em cima dessa ferramenta, que é a Profiler Educacional. Então você está vendo aí, ok? Junto com a gente, a apresentação, beleza? E o que é essa análise comportamental? Então, assim, é uma ferramenta que a gente trabalha com o aluno, uma ferramenta testada, reconhecida, ok? Foi analisada pela UFMG, pelo Centro de Estatística, foi credenciada com uma ferramenta que diagnostica muito bem o nosso aluno. Ela tem um índice de acerto de aproximadamente 97,7%, ou seja, ela é praticamente exata, né, dentro daquilo que a gente consegue de análise comportamental. Tranquilo? Gente, então vamos lá. Vamos dar sequência aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. O que é primeiro esse profiler educacional? Então, o profiler educacional é uma ferramenta que eu estou trazendo para vocês, certo? É uma ferramenta tecnológica que oferece informações extremamente importantes, né, sobre as características socioemocionais do aluno. Isso é importante, a gente saber essas características antes de desenvolver novas habilidades e competências, certo? Então, através de informações extraídas dessa ferramenta, a escola, o professor e o próprio aluno se conhecendo, a gente vai ter mais subsídio, né, para saber qual que é o estilo de aprendizagem, como organizar, como se preparar, como interagir dentro desse modelo de aprendizagem.
E aí a gente consegue promover uma aprendizagem com muito mais qualidade e muito menos desgaste, tanto para a escola, quanto para os professores, quanto para o próprio aluno, certo? A aprendizagem fica assim personalizada e o aluno vai conseguir desenvolver essa aprendizagem no ambiente escolar, como também no ambiente fora da escola. Aprender sempre, que é um dos grandes objetivos aí da educação do futuro, certo? Vamos continuar aqui. A gente ainda tem o seguinte, então a gente conheceu que a Profiler é exatamente essa ferramenta, né, que a gente quer trabalhar com você. Esse Profiler nada mais é do que um software, ele é online, isso é bacana porque aí a gente consegue trabalhar com você em qualquer lugar, né? Então você não precisa estar presencialmente aqui com a gente pode atender você via Skype, tá? A gente pode atender você com webconferência, a gente pode atender presencialmente, tá? Então é bem bacana. A ideia é que a gente consiga atingir o maior número de estudantes com essa ferramenta. E você vai ter uma vantagem fundamental, uma vantagem enorme se você conhecer o seu modelo de ensino, o seu modelo de aprendizagem. Isso é muito bacana, certo? Pessoal, então o Profile Educacional é uma ferramenta online que fornece aos alunos diversas informações sobre o comportamento, a personalidade e a forma de aprendizagem do aluno. O Profiler, ele trabalha dentro de uma metodologia que a gente chama de metodologia DISC, certo? O que é a metodologia DISC, gente? Essa metodologia, né, a gente pode pensar aí, no próximo vídeo, falar um pouquinho da história, a gente vai começar a discutir um pouco sobre essas relações da análise comportamental, mas a tecnologia DISC, ela trabalha exatamente assim, com quatro grandes perfis comportamentais, certo? Um deles é o perfil da dominância, certo? O outro é a influência, o I de influência, o C é de cautela e o S é de estabilidade, certo? Ou estabilidade, né? Como a metodologia está escrita em inglês aí, né? Então, dominância, influência, estabilidade e cautela, certo? A gente entende que esses quatro perfis comportamentais, todos eles estão presentes em todas as pessoas, ou seja, todos nós temos esses quatro perfis comportamentais, certo? Em alguns, a gente tem, né, em algum desses perfis, a gente tem maior dominância do que em outros, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm maior presença do perfil de dominância do que os outros perfis, tem gente que tem maior relação com influência, com estabilidade, cautela. Então vai depender de pessoa para pessoa. E não quer dizer que a pessoa tem singularidade, ou seja, sejam apenas um perfil, né? A gente pode ter junção de dois ou até três grandes perfis trabalhando aí na, com um maior ênfase na personalidade dessa pessoa. E conforme esses perfis se relacionam, a gente consegue pensar qual é o comportamento desse aluno. Por exemplo, se eu tenho um aluno, um estudante, que está dentro do perfil T de dominância ou I de influência, eu sei que esse menino é extrovertido. Ele é um menino que é comunicador, extrovertido e tal. Então, eu consigo pensar aí em formas de como trabalhar esse aluno. Se eu tenho um aluno que ele está dentro da estabilidade e cautela, eu sei que ele é mais organizado, porém ele é mais introvertido, então ele tem uma outra forma de aprender, né? Então eu não posso expor tanto esse aluno, ou melhor, se ele é muito introvertido, eu posso tentar desenvolver as habilidades e competências para que ele manifeste o seu perfil extrovertido, ou seja, para que ele consiga falar em público, para que ele consiga desenvolver de outras formas as suas competências. Isso é muito bom na hora de avaliar o aluno, né? Por quê? Porque isso influencia nas formas de avaliação. Se eu exponho muito esse aluno numa avaliação, eu vou ter que pensar no seguinte: aqueles alunos que têm os domínios extrovertidos, provavelmente eles vão ter muito mais, né, ênfase nesses resultados, ou seja, eles vão sair muito melhor numa avaliação como essa do que aqueles que são introvertidos. Porém, se eu tenho um trabalho ali de pensar, de operacionar tal, e eu tenho alunos extrovertidos, eles vão provavelmente ter um destaque um pouco melhor. Então, é importante que a gente consiga entender qual é o nosso aluno e saber quais são as ferramentas que a gente vai trabalhar na hora de desenvolver as competências e habilidades, ok? Vou continuando aqui, gente. Quais são as possibilidades? Poxa, quais são as possibilidades da gente desenvolver e trabalhar essas ferramentas? São muitas, né? A gente consegue individualizar o ensino, então saber a necessidade específica de um aluno ou de uma aluna dentro de um ambiente de grupo é muito importante, porque eu consigo trabalhar esses alunos, principalmente aqueles alunos com dificuldades de aprendizagem,
né? Aqueles alunos que são diagnosticados com alguma dificuldade de aprendizagem, a gente consegue trabalhar individualmente esses alunos. Isso permite que a gente diferencie, né? Crie uma diferenciação aí do ensino, ou seja, a gente consegue promover atividades que são voltadas à expectativa de um grupo, né? Ou seja, eu posso ter grupos lá, né? Vamos supor que eu não precise, professor, mas eu não vou conseguir trabalhar na sala de aula se eu sou professor, se eu sou diretor de uma escola, eu não consigo trabalhar individualmente os alunos. Verdade. Mas a gente consegue trabalhar, por exemplo, a diferenciação desse ensino, ou seja, promover grupos de pessoas que têm características iguais e aí propor atividades específicas para esses pequenos grupos e trabalhar em pequenos grupos dentro da minha sala, porque eu vou conseguir tirar o melhor de cada grupo e todos vão estar aprendendo, certo? Isso vai permitir então o que a gente chama de personalização de ensino, ou seja, eu vou reconhecer os meus alunos, vou desenvolver as habilidades dos alunos, vou conseguir analisar os sonhos, desenvolver os sonhos desses alunos para trabalhar suas dificuldades. Então as dificuldades vão começar a diminuir, né? Eu vou começar a entender os sonhos desse aluno, a realidade e quais são as habilidades, como que eu consigo chegar nesse sistema. Isso vai ser muito importante para a gente conseguir desenvolver esse tipo de potencialidade desses alunos, certo? Bom, dentro do que a gente chama de ensino individualizado, então a gente vai conseguir identificar a demanda, né? Um aluno com demandas diferentes na turma, a gente vai conseguir pegar esse aluno e dar um feedback, né? Um feedback que a gente promove através do software e entrega para você um relatório específico desse aluno, né? A gente vai conseguir entender como que ele aprende melhor. E a partir do momento que eu entendo como ele aprende melhor, eu consigo explorar melhor isso e conseguir que esse aluno tenha um melhor resultado na avaliação. No caso do próprio aluno, você aluno que está me assistindo, é a mesma coisa, né? Ou seja, você consegue identificar, né, quais são as suas habilidades, suas competências, como que você aprende, quais são os melhores ambientes para você estudar, como que você estuda melhor. Com o feedback, você vai entender esmiuçadamente a sua personalidade de aprendizagem e aí você vai ter melhor resultado nas avaliações. Imagina você que está prestando vestibular, saber como você pode tirar o melhor proveito dos seus estudos. Cara, isso é sensacional, tá? Claro que aí para a escola em si, a gente tem um ensino diferenciado, né? Ou seja, a gente consegue reunir, que a gente já discutiu, grupos com interesses afins. Os professores vão começar a receber orientações pelo software de como trabalhar as competências dos alunos em sala de aula. Então, muito legal isso, né? A gente vai criar um melhor relacionamento entre o professor e o aluno. Ou seja, a sala de aula vai ficar muito mais motivada e a aprendizagem vai ser realmente eficaz, né? Ou seja, a gente não vai ter aquela aprendizagem superficial em que o aluno vai decorar, porque a gente vai começar a trabalhar, né? Junto com você, aluno, e você, aluno, vai começar a trabalhar dentro daquilo que você precisa, a gente vai conseguir resultados extremamente excelentes. Eu, se eu estivesse prestando vestibular agora, eu faria isso, né? Faria essa análise para poder tirar o melhor proveito do meu modelo de aprendizagem, tá? Gente, continuando aqui. Quais são os perfis comportamentais? Só para te apresentar um pouquinho dos perfis comportamentais, a gente tem 4 perfis, né? São os comunicadores, que são pessoas comunicativas e geralmente dotadas de grande carisma e poder de persuasão. Então, são pessoas extrovertidas, amigas, alegres, contagiam os outros, influenciam as pessoas e tal. Já a gente tem os analistas. Olha só a diferença. São pessoas detalhistas, meticulosas. Analistas são organizadores, responsáveis altamente conservadores. Olha que legal. Enquanto eu tenho o comunicador, que é extrovertido, que planeja, que faz um monte de coisa, interage com as pessoas, executa tudo, a gente tem o analista, que ele é mais fechado, detalhista e tal, certo? Então, dentro de um trabalho em grupo, por exemplo, eu posso ter o comunicador e o analista trabalhando junto. O comunicador, ele pode ser o porta-voz do grupo, enquanto o analista, ele vai planejar toda a estrutura de trabalho desse grupo, né? Ele vai organizar, ele vai fazer as coisas, construir, sendo que tem um certo cuidado, porque como ele é tão meticuloso e detalhista, ele pode demorar muito tempo para executar uma tarefa, né? Então a gente precisa trabalhar essa relação de organização de tempo com ele. A gente tem os planejadores, que são pessoas estáveis de ritmo constante e alto grau de conservadorismo. Dificilmente entram em pânico, mas tem uma pequena capacidade de improviso. Ou seja, os planejadores têm que ter tudo ali, cara. Tem que acontecer exatamente do jeito que ele planejou. Senão, ele
se perde na hora do trabalho. Então isso é bacana, né? Porque imagina uma avaliação, um trabalho, um desenvolvimento de um trabalho em grupo, esse planejador, ele precisar improvisar em algum momento, ele não vai conseguir, né? E por fim, a gente tem os executores, que também são extrovertidos, são pessoas autoconfiantes, dominantes e lidam muito bem com desafios. Os executores são competitivos e defendem seu ponto de vista. E aí são pessoas, então, que como são extremamente competitivos, têm seu ponto de vista e gostam de fazer, eles não pensam muito para fazer. Eles vão fazendo, fazendo, fazendo coisa atrás da outra. E isso acaba interferindo na sua organização de tempo, de trabalho, de uma linha de pensamento. E na hora do estudo isso é muito importante, né? Que a gente consiga trabalhar esse tipo de aluno. Por quê? Porque olha só o executor trabalhando, cara, né? Se ele não consegue ter ele não consegue ter um planejamento muito organizado dos seus estudos, ele começa várias tarefas ao mesmo tempo, isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento de estudo. Então a gente precisa trabalhar essas relações, essas entrelaças. Então a gente tem esses 4 perfis, e dentro desses 4 perfis a gente precisa pensar em como trabalhar. Comunicador, analista, planejador e executor. E, de novo, reitero, a gente não tem uma pessoa que é só comunicador, só analista, só planejador e executor. Pode até ter, mas a gente tem sempre relações, ou seja, junções entre esses perfis comportamentais, ok? Os perfis comportamentais, né? Ou seja, aqui a gente poderia detalhar para você cada um deles, vou passar mais rápido aqui, porque não é esse nosso interesse aqui agora, a gente vai gravar outros vídeos para você explicando cada um desses perfis, tá? Então você está observando aí nos slides, talvez você se identifique, para o vídeo e dá uma olhada em cada um dos perfis que tem aí para você, para ver em qual deles você se encaixa melhor, né? E a partir do conhecimento desses perfis que a gente tem aí, a gente pode pensar em como trabalhar esse sistema. Aí você vai me falar, nossa, professor, legal, curti pra caramba, isso aí deve ser uma coisa mirabolante de você fazer. Não é não. Cara, em 7 minutos eu consigo um relatório que te entrega mais de 50 informações sobre você, aluno, te entrega 50 informações sobre o seu aluno, professor. Isso é muito bacana, certo? Dentre elas, a gente vai conseguir analisar qual que é a sua área de talento. Então, ali, qual que é a área que você tem mais habilidade, né? Que você se daria muito melhor. Isso é bacana para você escolher a sua carreira profissional, para te dar pelo menos um norte de escolha da sua carreira profissional. Claro que a gente disse que essa análise comportamental não pode ser o carro-chefe, o ponto final para você analisar aquilo que você quer fazer, mas é um norte para você entender o seu perfil, dentro do seu perfil, qual que é a área melhor para você trabalhar. Fala das suas competências e habilidades, né, mais fortes. Fala dos pontos que você tem que desenvolver, e esse é o ponto-chave na hora da gente pensar na relação de estudo. Vai falar o que motiva e como que você absorve o conhecimento. Isso é bacana, porque aí você vai começar a trabalhar então em cima dessa sua motivação, desse modelo de como que você absorve esse conhecimento. Vai falar como que você se relaciona com os outros e quais são os pontos de melhoria desses relacionamentos, que vai permitir trabalhar os relacionamentos dentro do grupo e os fatores de afastamento, aquilo que te afasta. E muito mais informação, cara. Então é importantíssimo para que você que está se desenvolvendo, para você que está estudando, para você que está se conhecendo, como você aprende. Porque a gente vive num mundo, né? Vou mostrar aqui para você essa tela, né? Mas a gente vive num mundo aí que a gente precisa se conhecer de forma muito bacana, certo? Então, olha lá, em menos de 7 minutos você vai ter exatamente todas as informações que eu acabei de citar para você. É muito bacana, né? Além disso, o impacto é muito importante, cara. Você vai ter maior participação em atividades feitas para o seu perfil, alunos mais interessados, né? Individualmente desenvolvidos, fidelização do plano de estudante, ensino personalizado e facilidade de absorção das coisas, cara. Isso, vai melhorar sim drasticamente a sua maneira de estudar, a sua maneira de aprender e a sua forma de ensino, professor. Gente, essa metodologia ela é validada, como eu disse lá no começo, certo? Ela já foi validada pela UFMG, pela USP e pela Fundep, certo? A metodologia Profiler também é certificada como inovadora pela FINEP e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Os países reconheceram as habilidades não cognitivas como um conjunto de características que devem ser estimuladas uma vez que elas impactam o sucesso escolar e o sucesso na vida futura dos nossos alunos. Iris Laterni, secretário-geral delegado da OCDE.
beleza? Então é importante que a gente conheça isso. Cara, a gente está com uma ferramenta poderosíssima na mão, beleza? Essa ferramenta foi criada e desenvolvida pela Profiler Educacional, que é uma empresa aí da Solids, certo? Uma ferramenta da Solids aí. Pessoal, se você quer fazer a sua análise comportamental, entre em contato comigo. Sou o professor Wagner, vou deixar aqui embaixo o link de contato, certo? Na descrição do vídeo também vai ter as formas de contato aqui com a gente, para que você possa conhecer um pouco mais. Então, vou deixar isso aqui em todas as páginas, compartilha com seus amigos. Você, estudante, pode fazer individualizado, você, professor, pode pedir para fazer pelo seu grupo de alunos, você que dá aula particular, você que dá aula em pequenos grupos, escolas podem entrar em contato para que a gente consiga desenvolver com vocês essa ferramenta e conseguir personalizar e aumentar a capacidade de absorção de conteúdos, a capacidade de aprendizado, a capacidade de desenvolvimento dos nossos alunos. Isso vai ser algo que vai ser exigido da gente futuramente, né, pelo INCC, e é importante que a gente esteja preparado para essa ferramenta. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido, tenha entendido. Entre em contato, quero fazer essa análise comportamental com você. Na descrição aqui eu vou deixar os contatos para que você possa saber o preço, né? Como que é aplicado e como que eu posso fazer essa devolutiva para você. O que a gente vai fazer? Ao contratar o Profiler Educacional aqui comigo, eu vou te enviar o link com o teste personalizado com o seu nome, você vai fazer o cadastro, vai fazer o seu teste, eu vou receber esse teste, em uma semana eu vou analisar o seu teste e vou marcar um momento com você, via Skype, presencialmente, para que a gente consiga fazer a devolutiva com você e entender a forma com que você aprende. Para as escolas, a gente pode fazer um programa relacionado a esse tipo de sistema, beleza? Então, estou no aguardo do seu contato para que a gente comece uma nova etapa na sua vida, beleza? O professor Wagner vai se despedindo aqui agora de você. Um grande abraço, aguardo seus